Nessa semana, gente, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que oficializa a prorrogação do Desenrola 2.0 até o fim de agosto. Ao anunciar a decisão, o ministro Dario Durigan afirmou que o programa vai ser importante para motoristas que tenham interesse aí no crédito oferecido pelo Move Brasil. Mas, apesar das expectativas do governo, o programa ainda não ajudou a diminuir a inadimplência. Quem explica isso pra gente, e tá chegando aqui rapidinho, é ela, Lucinda Pinto. Eu tava vendo ela no cantinho aqui, tentando entrar rapidinho. Minha deixa, né? Minha deixa. É o seu momento, Lucinda Pinto, nossa editora, analista de economia. Tudo bem? Tudo bem, Muriel. Boa tarde. Já boa tarde, né? Já boa tarde. Domingo voando. Explica pra gente um pouco sobre esse cenário e agora a ideia do governo em adiar o fim do Desenrola 2.0. Bom, vamos lá, Muriel. A primeira informação importante é que quando a gente olha para as estatísticas gerais, ainda não sentimos o efeito desse programa Desenrola. Então, a inadimplência, segundo os dados do Banco Central, continua nos patamares recordes, apesar do programa já estar acontecendo. Então, a inadimplência geral hoje, segundo o Banco Central, e aqui a gente está falando dos créditos que incluem as pessoas jurídicas, está em 4,7%. E quando a gente olha só para a pessoa física, a taxa de inadimplência está em 5,6%, patamares históricos. E o que está acontecendo na prática? As pessoas que estão com as suas dívidas atrasadas, elas estão fazendo as suas renegociações, mas elas têm, na verdade, muitas contas atrasadas. A gente tem informações que vêm, inclusive, de birôs de crédito que acompanham essas informações bem ali no detalhe. Elas observam que a pessoa que entrou nesse ciclo, ela, em geral, tem mais de 4 créditos, 4 carnês, digamos assim, atrasados. Então, é o carnê com o banco, é a conta de consumo. Então, no fim das contas, as pessoas elas estão tentando reorganizar a sua vida financeira, mas esse fluxo ainda não foi normalizado. É natural, elas... E uma parte da conta, daquela dívida foi simplesmente perdoada, mas tem aquelas contas que precisam ser efetivamente renegociadas, ou seja, entra uma outra prestação ali no orçamento dessas famílias. Então, o que o governo pretende, obviamente, é dar mais tempo para que esse programa seja realmente gere o impacto esperado na vida das pessoas. Agora, a gente sabe também, né, Muriel, que se as pessoas seguem endividadas ou se elas ainda não retornaram àquela situação de normalidade, muitos dos programas que o governo adotou agora nesses últimos meses não vão poder ser usufruídos. Quer dizer, as pessoas que estão muitas vezes endividadas, inadimplentes, com o seu nome ali naquele cadastro negativo, elas não vão conseguir, por exemplo, acessar. Eu estou citando especificamente esse caso, aquela linha oferecida para motoristas de aplicativo. Então, tem uma série de coisas, de programas, de benefícios que o governo começou a planejar e que não vão ser percebidos efetivamente na vida dessas famílias se elas continuarem inadimplentes. Por exemplo, elas têm acesso ali aos recursos do FGTS ou elas deixaram de pagar o imposto de renda porque elas ganham até R$5.000. Esse dinheiro normalmente vai ser utilizado ali para tentar pagar a dívida, para tentar sair daquela espiral negativa que a gente sabe que se formou na vida de muita gente. Porque o que aconteceu na prática? Como houve muita oferta de crédito, as pessoas elas tomavam crédito, na medida em que elas percebiam que elas tinham dificuldade de pagar, elas tomavam um segundo crédito para pagar o primeiro, e isso vai gerando aquela bola de neve. Então, para desfazer isso, leva tempo. Agora, tem uma última questão aqui, Muriel, que a gente não pode deixar de mencionar, que a gente sabe que o governo está bastante preocupado em fazer com que as pessoas percebam o efeito positivo de muito do que tem sido feito aí nesses últimos meses. Os tais os benefícios, né? O pacote de bondades que o governo adotou, a gente sabe que começou a ser percebido por muita gente, mas acho que tem aí, obviamente, também um desejo do governo de que as pessoas sejam de fato impactadas por essas bondades todas, pensando aí na eleição que vai acontecer no mês de outubro. Então, acho que tem uma união de duas questões. Realmente é preciso dar tempo para que as pessoas utilizem, façam a adesão ao programa e sintam o efeito de fato, né, dessas medidas de renegociação, e tem essa questão eleitoral que a gente sabe que também está bastante presente nas decisões econômicas. E é interessante, Lucinda, porque a gente percebe que às vezes a população demora realmente a sentir os impactos. O Desenrola 2.0
2.0, mas, por exemplo, a própria isenção do imposto de renda, inicialmente, parece que demorou para a população entender e sentir realmente, efetivamente, esse impacto, né? Sem dúvida. É o que os economistas chamam tecnicamente de que os canais estavam interrompidos. Então, a pessoa ela teve ali um ganho efetivo, né, com a isenção do imposto de renda, mas ela devia muito. Então, esse dinheiro ele acaba não trazendo aquela sensação de bem-estar que, de alguma forma, o governo pretende provocar aí com essas medidas todas.